Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema o bobo do Supremo Tribunal da Judeia, STJ. João 19, 21 e 22 diz a Bíblia: diziam os principais sacerdotes judeus a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu-lhes Pilatos: o que escrevi, escrevi. Meus irmãos, Pilatos, no ano 5º depois de Cristo, foi designado como o 5º procurador da Judeia. Pilatos, como magistrado supremo, somente ele detinha a autoridade legal, o direito legal de sentenciar pena capital, pena de morte. Sua autoridade era tamanha que ele podia reverter sentenças que fossem decretadas pelo Sinédrio. O Sinédrio, qualquer decisão que fizesse, tinha que submeter a decisão a Pilatos. Na sua autossuficiência e arrogância, Pilatos usou o dinheiro do templo para construir uma adutora. E o uso do dinheiro do templo na construção dessa adutora causou revolta entre os judeus. E Pilatos reprimiu essa revolta com violência, lançando tropas contra os judeus. Pilatos colocou soldados romanos bem armados no meio da multidão, atacando os judeus com muita ferocidade. Lucas 13, 1 e 2 diz a crueldade de Pilatos. Pilatos, ele misturou o sangue dos judeus mortos com o sangue dos sacrifícios que eram oferecidos ali no templo. Pilatos, portanto, era um homem cruel, odiado, blasfemo e não respeitava a opinião de ninguém. Meus irmãos, Pilatos dialogou com Jesus, esteve face a face, frente a frente com Jesus e fez uma das maiores perguntas que um ser humano pode fazer. Ele perguntou a Jesus: o que é a verdade? Mas, meus irmãos, ele perguntou o que é a verdade a Jesus, mas não ficou para receber a resposta. Em Lucas 18, 38, registra que ao fazer a pergunta a Jesus o que é a verdade, ele saiu a ter com os judeus. Meus irmãos, a pessoa mais habilitada para responder sobre o que é a verdade era Jesus Cristo, que estava ali diante dele. Mas Pilatos virou as costas e grosseiramente se retirou da presença de Cristo. Essa atitude de Pilatos é símbolo das pessoas que falam de cristianismo, falam de Cristo, falam de fé, falam de igreja, falam de culto superficialmente, apenas da boca para fora, como no prezado momento estamos vivendo, pessoas falando de Cristo, de culto, de igreja, de cristianismo, semelhantemente a Pilatos, mas o coração está muito distante da realidade do Evangelho de Jesus Cristo para essas pessoas. Meus irmãos, é preciso entendermos que o mundo não está pior por causa do cristianismo e, consequentemente, por causa da igreja. A igreja não nos pertence.
A igreja é de Cristo. A Bíblia diz que a igreja é o corpo dele, de Cristo. A igreja e o cristianismo é mais do que essencial, porque ela defende a morte da hipocrisia, defende a morte da injustiça, a morte da autossuficiência, a morte da individualidade doentia. Se o cristianismo e se a igreja, porventura, pudesse ser retirado do mundo, o mundo apodrecia. Por mais que a mídia tente macular o cristianismo e a imagem da igreja, a igreja sempre será um referencial na sociedade. Porque a igreja preserva os princípios éticos e morais que são universais. Pilatos, frente a frente, face a face com Jesus, perguntou que é a verdade, mas virou as costas para Jesus. Virar as costas para Jesus é virar as costas para a igreja. Porque a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é o céu na terra, mas é a terra a caminho do céu. Pilatos, meus irmãos, pode ser classificado como o bobo da Suprema Corte da Judéia. Por quê? O que é ser um bobo? Um bobo é aquele que vive agora sob o domínio do maligno e viverá com o maligno eternamente. Esse é o bobo. E quem não é bobo? Quem não é bobo é aquele que abraçou pela fé o sacrifício substitutivo de Cristo na cruz. E sabe que a morte para essa pessoa que abraçou pela fé o sacrifício de Cristo, a pessoa sabe que a morte não é uma tragédia, porque vai viver eternamente com Deus no céu. Outra pergunta que Pilatos fez a Jesus encontra-se em Mateus 27 e 22. Ele perguntou: que farei de Jesus chamado Cristo? Eis uma pergunta crucial da vida. O que fazer de Jesus? Mas, meus irmãos, Pilatos fez a pergunta e ele mesmo não a respondeu. Ele permitiu que outros respondessem por ele. Mas esta pergunta é muito pessoal. Que fazer de Jesus é uma pergunta que demanda uma resposta muito particular, muito pessoal. Ninguém pode responder essa pergunta pelo outro. Ninguém pode dar a resposta a essa pergunta, o que farei de Jesus, pelo outro. Pilatos deixou que alguém respondesse essa pergunta por ele. Escute, meu irmão. Ninguém pode lavar as mãos diante de Jesus. Não basta fazer afirmações sobre o cristianismo, sobre fé, sobre culto, sobre igreja, sobre Jesus. É preciso se arrepender dos pecados, confessar que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, porque caso contrário, o que aguarda é a condenação eterna, é o inferno. Jesus é um desafio para cada pessoa. E somente a pessoa pode responder por si mesmo, porque não existe procuração espiritual. Cada pessoa deve decidir o que fazer de Jesus em sua vida. Ou você o tem como Senhor e Salvador da sua vida, ou você não o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Todos que se comportam de modo covarde e patético como Pilatos terão o inferno na eternidade. Pilatos foi o bobo da Suprema Corte da Judéia. Pilatos foi o bobo do Supremo Tribunal da Judéia, o STJ. Por quê? Porque o fim dele foi a escuridão eterna, foi o sofrimento eterno. Isto é que é ser bobo. Não valeu a pena Pilatos agir nos bastidores. Não valeu a pena Pilatos manietar o povo. Não valeu a pena Pilatos virar as costas para Jesus. Interessante que Pilatos,
ele mandou colocar no topo da cruz de Cristo Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Se essa inscrição indicasse que Pilatos reconhecia Jesus como rei dos judeus, como ele mandou colocar, a sua situação ficou pior ainda. Porque Jesus havia dito para ele, frente a frente: Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Meu reino é espiritual. E, meus irmãos, dentro dos propósitos divinos, a morte de Jesus era necessária. Mas isto não isenta Pilatos em suas atitudes. A ética dos nossos atos não se esvai com os propósitos divinos. O homem é responsável pelos seus atos indevidos, pelos seus atos covardes, imorais, corruptos e antiéticos. Pilatos foi o bobo da Suprema Corte da Judéia. Por quê? Porque ele mandou colocar no topo da cruz Rei dos Reis, mas ele não teve a humildade, a coragem de assumir Jesus na sua vida, de assumir Jesus como Senhor e Salvador da sua alma pessoal. Pilatos, meus irmãos, é a voz de um personagem bobo, que não teve a humildade, a coragem de assumir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na sua vida. Ele preferiu ir para o inferno, preferiu o sofrimento eterno. Em Mateus 27:19, ele estava lá sentado no tribunal, no seu escritório, no tribunal, numa confortável cadeira, quando de repente a porta se abriu. Era a sua esposa. Sua esposa chegou para ele e disse: não, meu marido, não entres na questão desse justo, porque hoje em sonho muito sofri dele, muito sofri por causa dele. Ele foi advertido, exortado, sinalizado. Qual foi a resposta de Pilatos para sua esposa? Nada. Ele deu de ombros. Era como se Pilatos tivesse vindo de uma viagem a Marte. Pilatos estava totalmente deslocado da realidade dos fatos, dos assuntos sobre Jesus. Muitas pessoas hoje falam de Cristo, falam de igreja, de culto, falam de fé. A moda agora está sendo essa nas televisões, os repórteres, jornalistas, mas o coração está igual ao de Pilatos. Falam tudo de sair da boca para fora, estão longe da realidade do que é evangelho, da realidade do que é Cristo. Eu me dirijo agora aos governadores e prefeitos e aos ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Vocês estão como que tivesse feito uma viagem a Marte, tivesse chegado agora. Vocês estão deslocados completamente, aéreo, do que vem a ser igreja, do que vem a ser evangelho, do que vem a ser cristianismo. Falam de cristianismo, falam de fé, mas o coração está longe. Vocês precisam entregar o coração a Cristo, precisam se converter, porque caso contrário, o destino de vocês será o mesmo destino de Pilatos, a condenação eterna. Você não vai viver aqui, você governador, você prefeito, você ministro do STF, você não vai viver aqui nessa terra para sempre, não. Existe um juiz, ou tudo ou nada. Jesus disse: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajuda, espalha. Vocês estão espalhando, vocês estão aéreo. Eu repito, vocês estão como quem tivesse vindo de uma viagem a Marte. E o Senhor tem misericórdia da vida de vocês. O Senhor tem misericórdia das nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Louvado seja Deus. Louvado seja o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, o grande juiz, o magistrado dos magistrados, o Deus
o grande eu sou, que fez o mar, a terra e tudo que neles há. Amém e amém.